Crianças que trocam letras ao escrever, é normal ou sinal de dificuldade? Leitura rápida. Principais pontos do artigo. Processo natural. A troca de letras pode acontecer naturalmente no início da alfabetização, especialmente quando a criança ainda está construindo a relação entre sons e letras. Diferenciando dificuldades. Nem toda troca de letras indica dislexia ou transtorno de aprendizagem. É preciso observar frequência, persistência, idade, tipo de erro e impacto na leitura e na escrita. Tipos de trocas. Trocas como P por B, F por V, T por D e inversões como B por D merecem atenção quando permanecem por muito tempo ou aparecem junto com outras dificuldades. Apoio psicopedagógico. A avaliação psicopedagógica ajuda a compreender se a dificuldade está ligada à consciência fonológica, atenção, memória, percepção visual, linguagem, método de ensino ou aspectos emocionais. Trabalho conjunto. Família, escola e profissionais da saúde e educação devem atuar juntos, evitando rótulos precipitados e oferecendo intervenções adequadas. Crianças que trocam letras ao escrever. Ele escreve bato em vez de pato. Ela inverte algumas letras ou lê muito devagar. Será que isso é normal da idade ou indica alguma dificuldade de aprendizagem? Uma cena muito comum em casa e na escola é a criança escrever bato no lugar de pato, faca como vaca, dado como bado, ou ainda inverter letras, espelhar palavras e esquecer sílabas. Diante disso, muitos pais se perguntam: será que meu filho tem dislexia? Isso é normal da idade? A escola deve esperar mais um pouco? Ou já é hora de procurar uma avaliação? A resposta exige cuidado. A troca de letras na escrita pode ser parte natural do processo de alfabetização, mas também pode ser um sinal importante de que a criança precisa de acompanhamento mais atento. O ponto principal não é olhar apenas para o erro isolado, mas compreender o conjunto: idade da criança, ano escolar, frequência dos erros, evolução ao longo do tempo, qualidade da leitura, compreensão, atenção, linguagem oral, coordenação motora e histórico de desenvolvimento. Aprender a ler e escrever não é simplesmente decorar letras. A alfabetização envolve linguagem, memória, percepção auditiva, percepção visual, atenção, coordenação motora, consciência fonológica, raciocínio, emoção e mediação pedagógica. Por isso, quando uma criança troca letras, o erro pode estar revelando muito mais do que falta de capricho ou desatenção. Trocar letras no início da alfabetização pode ser normal? Sim, pode ser normal. No início da alfabetização, a criança está aprendendo que a fala pode ser representada por sinais gráficos. Ela precisa perceber que as palavras são formadas por sons, que esses sons podem ser separados, combinados e representados por letras. Esse processo é complexo e não acontece do mesmo modo para todas as crianças. É comum que, nos primeiros momentos da escrita, a criança escreva de forma aproximada. Ela pode registrar apenas algumas letras da palavra, confundir sons parecidos, omitir sílabas ou escrever conforme escuta. Por exemplo, pode escrever casa em vez de casa, chuva em vez de chuva, ou bola em vez de bola. Em muitos casos, isso faz parte das hipóteses que a criança constrói sobre a escrita. O problema começa a aparecer quando essas trocas permanecem de forma intensa, mesmo após um período adequado de ensino, prática e intervenção pedagógica. Uma criança no início do primeiro ano do ensino fundamental pode apresentar trocas esperadas. Já uma criança no terceiro, quarto ou quinto ano, que continua com muitas trocas, leitura muito lenta, dificuldade para compreender textos e resistência intensa às atividades escritas, precisa ser observada com mais atenção. Quais trocas de letras são mais comuns? Algumas trocas são bastante frequentes durante a alfabetização. Entre elas estão as trocas por semelhança sonora, como P e B, T e D, F e V, C e G. Essas letras representam sons próximos, diferenciados por aspectos sutis da produção da fala. Para algumas crianças, perceber essa diferença auditiva e fonológica pode ser desafiador. Também existem trocas por semelhança visual, como B e D, P e Q, M e N. Nesse caso, a criança pode ter dificuldade em perceber a orientação espacial da letra, sua direção, posição e forma. Isso pode aparecer principalmente em letras espelhadas ou invertidas.
Há ainda omissões, quando a criança deixa de escrever letras ou sílabas, acréscimos, quando coloca letras que não existem na palavra, substituições, quando troca uma letra por outra, e inversões, quando muda a ordem das letras ou sílabas. Esses erros não devem ser analisados apenas como certo ou errado, mas como pistas sobre o caminho cognitivo que a criança está usando para escrever. Quando a troca de letras merece atenção. A troca de letras merece atenção quando é frequente, persistente e interfere no desempenho escolar. Também merece cuidado quando vem acompanhada de outros sinais, como dificuldade para aprender o alfabeto, dificuldade para associar letras aos sons, leitura muito silabada, lentidão excessiva, baixa compreensão do que lê, escrita desorganizada, recusa em escrever, cansaço intenso diante de tarefas escolares ou queda importante da autoestima. Outro ponto importante é observar se a criança consegue perceber rimas, separar sílabas oralmente, identificar sons iniciais e finais das palavras e brincar com a sonoridade da linguagem. Essas habilidades fazem parte da consciência fonológica, uma base muito importante para a alfabetização. Crianças que apresentam fragilidade nessa área podem ter mais dificuldade para compreender como a escrita representa a fala. Também é necessário considerar o histórico de linguagem oral. Crianças que demoraram a falar, trocaram muitos sons na fala, tiveram dificuldade para pronunciar palavras ou passaram por alterações fonoaudiológicas podem apresentar mais desafios na alfabetização. A escrita, muitas vezes, revela aspectos da linguagem que já estavam presentes antes da entrada formal no mundo das letras. Trocar letras é sempre sinal de dislexia? Não. Essa é uma confusão bastante comum. A dislexia é um transtorno específico de aprendizagem que afeta principalmente a precisão e a fluência da leitura, geralmente associado a dificuldades no processamento fonológico. No entanto, nem toda criança que troca letras tem dislexia. A troca de letras pode estar relacionada a muitos fatores: processo normal de alfabetização, pouca exposição à leitura, método de ensino inadequado para aquele perfil de aprendizagem, dificuldades auditivas, alterações de linguagem, problemas de visão, dificuldades atencionais, baixa memória de trabalho, questões emocionais, pouca estimulação, ausência escolar frequente ou defasagens pedagógicas. O papel da escola na observação da escrita. A escola tem papel fundamental na identificação precoce das dificuldades. O professor acompanha a criança em diferentes situações: cópia, produção espontânea, leitura em voz alta, ditado, interpretação, atividades em grupo e tarefas avaliativas. Essa observação cotidiana permite perceber se as trocas estão diminuindo com o tempo ou se continuam resistentes. Mais do que apontar erros, a escola precisa registrar padrões. Que letras a criança troca? As trocas acontecem apenas no ditado ou também na cópia? Ela troca na fala ou somente na escrita? Consegue ler o que escreveu? Entende o texto quando outra pessoa lê? Tem dificuldade em todas as disciplinas ou principalmente nas atividades que exigem leitura e escrita? Essas perguntas ajudam a transformar a queixa em informação pedagógica. Informação bem organizada melhora muito a qualidade do encaminhamento, seja para avaliação psicopedagógica, fonoaudiológica, neuropsicológica ou médica, quando necessário. O que a família pode observar em casa? Em casa, a família pode observar como a criança se comporta diante da leitura e da escrita. Ela evita ler? Reclama quando precisa copiar? Demora muito para fazer tarefas simples? Chora, se irrita ou diz que é burra? Pede ajuda o tempo todo? Esquece rapidamente palavras que já estudou? Consegue contar uma história oralmente, mas trava quando precisa escrever? Esses sinais não devem gerar desespero, mas merecem escuta. A criança que apresenta dificuldade de aprendizagem frequentemente percebe que algo não vai bem antes mesmo dos adultos. Ela vê colegas avançando, compara-se, sente vergonha e pode desenvolver comportamentos de fuga. Às vezes, a oposição à tarefa não nasce da desobediência, mas da sensação repetida de fracasso. A família deve evitar frases como "você não presta atenção", "é só treinar mais", "seu irmão aprendeu rápido" ou "você está com preguiça". A cobrança sem compreensão pode aumentar a ansiedade e piorar a relação da criança com a aprendizagem. O ideal é oferecer apoio, rotina, leitura compartilhada, incentivo e diálogo com a escola.
Como a psicopedagogia pode ajudar? A avaliação psicopedagógica busca compreender como a criança aprende e onde o processo está encontrando obstáculos. No caso das trocas de letras, o psicopedagogo pode investigar aspectos como consciência fonológica, percepção visual, orientação espacial, memória, atenção, linguagem, raciocínio, vínculo com a aprendizagem, hipótese de escrita, compreensão leitora e estratégias usadas pela criança. A intervenção psicopedagógica não se resume a repetir exercícios de cópia. Ela deve propor atividades planejadas, significativas e progressivas, que ajudem a criança a perceber sons, comparar palavras, manipular sílabas, organizar letras, ampliar vocabulário, melhorar a leitura e fortalecer sua autoconfiança. Jogos linguísticos, leitura mediada, atividade multissensoriais, escrita orientada e estratégias metacognitivas podem ser muito úteis. Quando necessário, o psicopedagogo também dialoga com outros profissionais. Em alguns casos, a criança pode se beneficiar de avaliação fonoaudiológica, especialmente quando há histórico de trocas na fala ou dificuldades fonológicas. Em outros, pode ser importante investigar atenção, funções executivas, aspectos emocionais, visão ou audição. O cuidado interdisciplinar evita reducionismos e amplia as possibilidades de intervenção. Estratégias simples que podem ajudar. Algumas práticas podem favorecer o desenvolvimento da leitura e da escrita. Ler diariamente com a criança, mesmo que por poucos minutos, é uma das mais importantes. A leitura compartilhada amplia vocabulário, familiariza a criança com a estrutura das palavras e melhora sua relação afetiva com os livros. Brincadeiras com sons também ajudam muito. Procurar palavras que começam com o mesmo som, fazer rimas, separar sílabas batendo palmas, identificar o som inicial do nome dos familiares, comparar palavras parecidas e montar palavras com letras móveis. Essas atividades trabalham a base fonológica da alfabetização sem transformar tudo em cobrança escolar. Outra estratégia é valorizar a escrita espontânea. Pedir que a criança escreva bilhetes, listas, convites, pequenas histórias ou legendas para desenhos pode tornar a escrita mais funcional e menos ameaçadora. O adulto pode ajudar, mas sem apagar a autoria da criança. Corrigir tudo o tempo todo pode inibir. O melhor é escolher alguns focos por vez. Na escola, adaptações simples podem fazer diferença, oferecer mais tempo, evitar exposição constrangedora na leitura em voz alta, usar apoio visual, trabalhar consciência fonológica, propor atividades graduadas e acompanhar a evolução profissional. O objetivo não é facilitar de forma vazia, mas criar condições para que a criança avance. O erro como pista, não como sentença. Um dos maiores equívocos diante das trocas de letras é tratar o erro como sinal de incapacidade. Na psicopedagogia, o erro pode ser uma janela para entender o pensamento da criança. Ele mostra o que ela já percebeu, o que ainda não consolidou e qual caminho pode ser usado na intervenção. Quando uma criança escreve bato no lugar de pato, ela não está simplesmente errando. Ela está tentando representar graficamente um som que ainda não diferencia bem. Quando escreve letras espelhadas, pode estar revelando uma dificuldade de orientação espacial ou uma etapa ainda imatura da percepção visual da escrita. Quando omite sílabas, talvez esteja com dificuldade de segmentar a palavra oralmente. Esse olhar muda tudo. Em vez de apenas corrigir, o adulto passa a investigar, mediar e ensinar de forma mais ajustada. A criança deixa de ser vista como desatenta e passa a ser compreendida como alguém em processo, que precisa de caminhos mais adequados para aprender. Conclusão. A troca de letras na escrita pode ser uma etapa natural da alfabetização, mas também pode ser um sinal de alerta quando persiste, se intensifica ou compromete o desempenho escolar e emocional da criança. O mais importante é não ignorar, não dramatizar e não rotular. Pais, professores e profissionais da saúde e educação precisam olhar para a criança de forma integrada. A pergunta não deve ser apenas por que ela troca letras, mas como essa criança está construindo sua aprendizagem. Essa mudança de olhar permite intervenções mais humanas, mais precisas e mais eficazes. Quando a dificuldade é percebida cedo, a criança tem mais chances de recuperar sua confiança, desenvolver estratégias e avançar na leitura e na escrita. Afinal, aprender não é apenas acertar letras,
é construir sentido, linguagem, autonomia e segurança para participar do mundo escrito. Pague um cafezinho para o autor. Se este conteúdo foi útil para você, considere apoiar a manutenção do blog comprando um cafezinho simbólico para o autor. Escaneie o código acima ou copie a chave Pix abaixo.